Crescimento espiritual também envolve entender que é na força, na justiça e na pureza que há em Deus e na sua palavra que nós podemos crescer. Você escolhe crescer. Eu quero crescer espiritualmente, mas é Deus que opera tanto querer como realizar. Então, quando Ele vê o desejo no teu coração de crescer espiritualmente, então Ele te fortalece, Ele te justifica e Ele te purifica para que você esteja crescendo de forma saudável, de acordo com a sua palavra. E nesse crescimento, então, você vai escolhendo perseverar no caminho de amor e santidade em Deus. Abre lá em Jó, antes do livro de Salmos, no livro de Jó, capítulo 17, versículo 9. Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Em outra versão, uma versão mais atualizada, diz: contudo, o justo prossegue no seu caminho, e o que tem mãos puras vai se fortalecendo. Quando você é justo você não é justo porque você é bonzinho. Você é justo porque é justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Então você consegue seguir o caminho, você consegue prosseguir, você consegue perseverar, você consegue crescer no Senhor. E quando as suas mãos são puras, porque o seu coração é puro, porque a boca fala do que está cheio o coração, e não diz na Bíblia, mas quando a boca fala também, as suas mãos acabam fazendo do que está cheio o seu coração. E se seu coração está repleto da pureza de Deus, da santidade de Deus, então tanto o seu falar, o seu olhar, como o seu agir vai ser consequência dessa santidade. Então você fica aberto ao crescimento em Deus. Esse crescimento é um crescimento forte, é um crescimento na força de Deus. Não tem como ser forte na força de Deus sem crescimento espiritual. Quando você entra no exército, ou quando você entra em algum treinamento físico, para fazer esforço físico, você tem que desenvolver a sua musculatura. Para você ser forte no Senhor, você tem que desenvolver a sua salvação, a sua vida espiritual. Você precisa crescer espiritualmente. Esse crescimento espiritual também envolve aprender a ter prudência e sabedoria que vem de Deus. Porque quando nós aprendemos de Deus a sermos prudentes e sábios, nós vamos aprender nele a agir e reagir segundo o coração de Deus. Abre lá em Provérbios, depois de Salmos, Provérbios capítulo 1, versículo 5. Provérbios capítulo 1, versículo 5 diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Quando você abre os seus ouvidos espirituais para ouvir o Senhor na sua palavra, você vai crescer em prudência. Você vai crescer em sabedoria de Deus. E vai aprender a falar na hora certa e a calar na hora certa.
Vá aprender a ouvir o que o outro está falando, que muitas vezes não é bem o que ele quer falar, que por detrás daquelas palavras existe um coração ferido, existe uma história de vida. Você vai aprender a ter mais compaixão antes de sair julgando. A palavra diz que leais são as feridas daquele que ama. Porque corrigir é chamar para perto da vontade de Deus. Tem o momento certo de falar e o momento certo de calar. E eu estou aprendendo ainda isso. Eu estou engatinhando nesse aprendizado. Porque a gente é rápido em falar. Mas eu estou aprendendo. Não aprendi não, estou aprendendo. E estou buscando isso em Deus, essa sabedoria de saber falar na hora certa e de saber calar, a sabedoria de saber ouvir e saber enxergar com os olhos de amor. É o que eu mais quero na minha vida, olhar com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus e falar como se o próprio Deus estivesse falando. Isso fala de caráter e sabedoria. Abre lá em Provérbios 9:9. Estamos falando de crescimento espiritual. Provérbios 9:9. E isso serve tanto para novinhos em idade como para idosos. Porque para Deus não tem idade. Deus quer levar todos a estarem crescendo e de glória em glória serem transformados à imagem dele. Provérbios 9:9 diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Esse sábio aqui não é porque tem sabedoria de Deus, não. É a sabedoria da escolha de querer ser instruído por Deus. Quando a pessoa demonstra diante de Deus a sabedoria de querer ser sábio em Deus, então ele vem e o faz mais sábio ainda. Porque a sabedoria de escolher querer ser sábio em Deus é um pontapé humano inicial. Vem de um desejo humano que Deus colocou no teu coração. Mas a partir desse desejo, então ele vai implantando dentro de você, ele vai plantando dentro de você a sabedoria dele. Então aí você se torna mais sábio do que antes. E ensina ao justo, esse justo é porque ele foi justificado pelo sangue de Jesus. Ele foi salvo. Então você vai ensinar a ele com a palavra de Deus a sabedoria, o amor, a vida, o caráter de Deus. Então ele vai crescer em prudência. O que é prudência? É saber falar e calar, saber ouvir, saber olhar, agir na hora certa e saber quando avançar e quando recuar. Isso tudo é prudência e eu quero aprender isso. E eu te chamo a querer aprender isso também. Estamos vivendo dias que precisamos aprender prudência em Deus. Ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes.